Amados irmãos em Cristo Jesus, nós os saudamos a todos com a paz do Senhor, que essa paz ela possa permanecer em nossos corações, não só hoje, mas até a volta de Jesus. Estamos felizes porque o Senhor nosso Deus nos concede essa belíssima oportunidade. Aqui quem fala é irmão Clédiomar, tá certo? Nós estamos aí há vários dias ou meses com o nosso canal no YouTube e todos os dias nós gravamos uma mensagem para os nossos seguidores, tá? Para todos quantos tiveram a oportunidade de assistir o vídeo. Nós louvamos ao Senhor Jesus por isso. Nós vamos, neste momento, entrar no tema falando sobre salvação, porque Jesus, ao nascer, ele veio para anunciar a salvação. A salvação, irmãos, ela é de suma importância para aqueles que querem morar nas mansões celestiais. Sem ela, não há possibilidade de o homem ir até Jesus. Tá? Sem ela não tem como as pessoas realmente ser salvas. Tá? Então é necessário da salvação. Aí nós vamos falar um pouco sobre salvação. Eu espero que você, ao começar a assistir esse vídeo, que você vá até o final, pois Deus pode ter uma palavra para você, pode não, Deus tem uma palavra para você neste vídeo, neste momento, tá? Vamos, portanto, entrarmos no assunto. Eu vou ler um versículo em Lucas capítulo 1, versículo 73, que diz assim, a 77, que diz assim: dirá ao seu povo como encontrar salvação por meio do perdão dos seus pecados. Esse aqui é o nascimento de João Batista. João Batista, nós sabemos que ele foi o antecessor de Jesus. Ele veio exatamente para anunciar que viria o Salvador, Jesus Cristo, tá? E ele ainda diz olha, graça à eterna misericórdia de nosso Deus, a luz da manhã virá do céu, tá, irmãos? Está prestes a raiar sobre nós, para quê, irmãos? Para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte, e nos caminhar pelo caminho da paz. Esta era a pregação de João Batista, se referindo a Jesus, a chegada de Jesus. E nós podemos observar que com 6 meses depois de João Batista de divulgar o anúncio do nascimento de João Batista, aí veio o anúncio do nascimento de Jesus. Então, João Batista teve aí um tempo bem prolongado para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. É muito interessante isso aqui, viu, irmãos? E aí nós vamos falar o seguinte, irmãos, que existe muitas bênçãos gloriosas, não é, que decorrem da salvação e fazem parte dela. São bênçãos super especiais, irmãos, que nós não podemos perder a oportunidade de termos essa bênção. Primeiramente, irmãos, porque nós somos salvos, né, que experimentamos o batismo com o Espírito Santo. Por que nós experimentamos o batismo com o Espírito Santo? É exatamente porque nós somos salvos. Dificilmente alguém pode ser batizado com o Espírito Santo se ele não for salvo. Salvo se ele não tiver se arrependido e pedido perdão
dos seus pecados a Jesus. Entendemos? Então é necessário mesmo que o homem se arrependa dos seus pecados e corra o mais rápido possível até os pés do Senhor Jesus. Diz a palavra do Senhor nosso Deus, batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais e o endereçamento na fé, chamado para o ministério evangélico. Muitos crentes, irmãos, até mesmo obreiro, isso é verdade, em vez de sempre priorizar o estudo da escatologia, o estudo das últimas coisas, o estudo da salvação, a doutrina da salvação, a doutrina de Cristo, tá? A doutrina do pecado, né? Nós precisamos ensinar, aprender e ensinarmos sobre a escatologia, que é uma doutrina muito importante, certo? Uma doutrina importante e é verdade, irmão, inclusive parte integrante deste trato teológico, tá? Que deveria se estudar a soteriologia, que é a doutrina da salvação, isto é, a doutrina da nossa gloriosa salvação em Cristo Jesus. Precisamos nos aprofundar nas doutrinas, né, irmãos, nas doutrinas bíblicas, nos ensinamentos bíblicos, que na verdade doutrina, irmãos, é ensinamentos, tá? Ensinamentos bíblicos. Nós precisamos aprender, como Jesus disse, aprendei de mim. Nós precisamos aprender de Jesus, tá? O mais rápido possível, porque o nosso tempo ele está, não tem mais tempo, não é limitado, nosso tempo ele é ilimitado, pois a Bíblia diz que há tempo para tudo, tempo para nascer e tempo para morrer, isso, tempo de plantar e tempo de colher. Jesus nos plantou, nos tirou da terra, certo? E nos devolverá para a terra. Nós não somos nada a não ser pó, tá certo? Aí diz o apóstolo Paulo, não é? Quando o apóstolo Paulo decorreu sobre a armadura do cristão, falando sobre a armadura do cristão, ele mencionou o capacete. Você sabe que o capacete ele protege, né, irmãos? E para a gente nos proteger, temos que ter o capacete da salvação, né? E o capacete da salvação, ele cobre totalmente a cabeça, protegendo-o, certo? Protegendo-a. Enfatizou também a plenitude do conhecimento, certo? E da experiência da salvação, entendeu? Capacete que serve para proteger a nossa cabeça e também Paulo enfatizou a plenitude do conhecimento pela experiência da salvação. Assim como o capacete protege, irmãos, a cabeça, o conhecimento da salvação em nossa mente é qual capacete espiritual, conforme a proteção da nossa salvação e das investidas mentais de Satanás, dos seus emissários, dos falsos mestres e da mídia corrompida, da literatura nociva. Temos que ter o conhecimento, irmãos. O conhecimento, ele é fundamental na vida do cristão. Todo cristão deve se aprofundar no conhecimento bíblico, conhecer as páginas por páginas da Bíblia, conhecer a Bíblia, a estrutura da Bíblia, tá certo? Toda a estrutura, a divisão da Bíblia, capítulos e versículos, data, cronologia, tá certo? Temas importantes, divisão de livros, autores dos livros, o que contém dentro do livro, qual, para quem era escrito, como foi escrito, quando foi escrito. Tudo são coisas importantes, irmãos, que nós precisamos aprender, precisamos buscar no Senhor Jesus. Aí, como eu li, né, que Lucas 1,17 está escrito, para dar ao povo conhecimento da salvação.
O Senhor Jesus veio para dar ao povo o conhecimento da salvação, sendo Ele mesmo, irmão, a salvação, certo? Ele veio para dar o conhecimento da salvação e a remissão do pecado. Somente o Senhor Jesus, Ele pode redimir o pecado, certo? Observe que aqui a ênfase recai primeiramente no conhecimento da salvação, viu? Primeiramente, o conhecimento da salvação. Aí, e não no sentimento da salvação, porque tem pessoas que se sentem salvos, né, irmãos? E nós temos aqui que conhecer que somos salvos. Você conhece, você reconhece e conhece que você é salvo, e não dizer assim, eu me sinto salvo. É por uma necessidade, irmãos, uma grande necessidade, conhecer, olha aí, irmão, conhecer e prosseguir em conhecer a salvação. É de grande necessidade, é de uma importância necessidade de você conhecer, certo? E prosseguir em conhecer a salvação. Você pode conhecer várias doutrinas, mas a doutrina da salvação, ela é muito importante na vida de um verdadeiro, de todos aqueles que amam a Bíblia, que estudam a Bíblia, que amam a Deus. Nós vamos bem aqui, irmãos, o que é que diz a Epístola de João, trata desse mesmo assunto, irmãos. A sua mensagem aos salvos é: sabemos e conhecemos. No Salmo 46, versículo 10, e o 100, capítulo 100, versículo de número 10, Salmo 100, versículo número 10, está escrito: sabei e não senti. É saber que você é salvo, não é sentir, não. É saber e não sentir, tá? Olha, observa. E Jó, observa o que é que Jó disse. E Jó, em meio a muitas lutas, brandou, certo? Eu sei. Jó não disse, eu sinto. Não, ele falou, eu sei que o meu Redentor vive. Está lá em Jó 19, 25. Jó sabia claramente que o seu Redentor estava vivo. Como nós hoje temos a certeza absoluta de que o nosso Redentor, o nosso Salvador, a nossa salvação, a nossa vida, nosso ar que nós respiramos, está vivo. Irmão, ele está vivo. Irmãos, quando comparamos com Hebreus capítulo 8, versículo 10 e com 10, 16, vemos que essas passagens mostram que a lei divina deve estar em primeiro na mente e depois nos seus corações. Nunca esquecermos. Nunca esquecer. As pessoas às vezes esquecem que é crente, esquece que é salvo, esquece que é usado por Deus, esquece de tudo, irmãos, porque a mente, ela não está, irmãos, pensando nas coisas do alto, nas coisas verdadeiras. Não. Porque este concerto, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento. Porei as minhas leis no entendimento, irmãos, tá? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E em seus corações, ele vai colocar, irmãos, em nosso sentimento e em nossos entendimentos, em nossos corações, as escrevi, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Por que povo, irmãos? Este é o concerto que farei, com eles depois daqueles dias. O Senhor, porei as minhas leis em seu coração, e a escreverei
em seus mandamentos. Observe bem aqui, irmãos, um trecho sobre o Apocalipse capítulo 12. Eu não vou citar nada sobre esse versículo, mas esse versículo aí é Hebreus 10:16, se não me engano, vimos. Em Apocalipse 12:3, nós podemos ver lá, mas se você for ler, acompanhar, ver lá, você vai ver, irmãos, que o diabo, irmãos, é simbolizado no dragão com 7 cabeças, o que indica a plenitude da astúcia, irmãos, engano, cilado, maquinação. Isso denota, irmãos, que o príncipe das trevas sempre investirá contra a nossa mente. Você pode ter certeza. Ele vai investir brutalmente sobre a nossa mente. Irmãos, é por isso que nós devemos estar com a nossa mente ocupada com as coisas de Deus. Certo, irmão? Ocupada com as coisas de Deus. Como mencionamos acima, procuramos incluir nela dúvida, né? Procurando incluir nela dúvida quanto à gloriosa salvação. Você fica dúvida, irmãos. Você fica em dúvida se é ou não, principalmente quando alguém te pergunta. Você fica aí sem responder e às vezes responde, mas não com aquela força, com aquela certeza, tá bom? Ao tentar Jesus no deserto, o diabo procurou lançar dúvida na sua mente. Ó a dúvida: se tu és o Filho de Deus? Se tu és o Filho de Deus? Observe-nos. Por que o inimigo não logrou êxito? Por que ele não teve êxito? Porque o Filho de Deus tinha a lei de Deus na sua mente e no seu coração. O que ficou evidente, irmãos, em suas 3 citações das Escrituras, todas antecedidas da expressão está escrito. Jesus disse, está escrito. Agora por quê? Porque Jesus estudou as Escrituras. E o diabo também estudou. Irmãos, está escrito. Nós vamos daqui a pouco encerrar, irmãos, e a gente vai, tipo uma série, falar sobre salvação. Falar sobre salvação. Depois nós vamos falar sobre aí as doutrinas das últimas coisas, últimos acontecimentos antes da vinda de Jesus, tem a doutrina de Cristo e assim sucessivamente. Vamos estudar um pouquinho de doutrinas. O valor da sã doutrina, observe o tanto quanto é importante se ter, se ver, se observar e se estudar e se colocar em prática a sã doutrina. Nessa série, não é isso? Sobre a doutrina da salvação, deveremos ter em mente, irmãos, que estamos tomando com base a sã doutrina. Nunca devemos esquecermos. Tá? Fala em Mateus capítulo 4, versículo 3 e 7. 3 e 6. Porque o inimigo, irmão, aliás, é Tito 2:1. É da palavra, sã palavra, certo? Que vem o tão empregado termo higiene, o qual denota rigidez, saúde à doutrina. Irmãos, as doutrinas que estão por aí, irmãos, elas não estão higienizadas, tá, irmãos? Não estão. Entendeu, irmãos? E nem tem rigidez, e nem saúde. Quanto à salvação deve ser, portanto, isenta da falsificação e contaminação, irmãos. Jamais devemos falsificar, irmãos, e nem contaminar, irmãos, com relação à salvação. Nesses últimos dias, irmãos, você pode observar seitas e doutrinas falsas vêm contaminando as doutrinas bíblicas da salvação em Cristo Jesus. É uma contaminação, irmãos, tremendas. Vimos?
falsos mestres, falsificadores da palavra de Deus, têm ingressado nas igrejas, inclusive com doutores, torcendo as escrituras. E quanto à soteriologia, isso ocorre principalmente quanto à eleição do povo de Deus, como a predestinação e o livre-árbitro, como veremos mais adiante. Mais adiante nós vamos dar sequência a esse tema, né? A gente fica por aqui. Esperamos do Senhor Jesus que você, meu amigo, tenha prestado atenção e colocar em prática o que você ouviu neste vídeo. É Deus alertando você sobre a sua salvação. Como saber que você realmente é salvo na pessoa bendita de Jesus. Nós aguardamos que você tenha, na verdade, entendido as recomendações que foram ditas nesse vídeo a você. Nós contamos com você para nos ajudar em oração. E também se inscrever no canal. O canal ele está se expandindo, irmão, a cada dia que passa. Cada dia que passa ele está se expandindo, as pessoas estão... os vídeos têm várias visualizações e Deus tem abençoado maravilhosamente. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a nossa nação, em nome de Jesus. E a paz do Senhor, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém.